Voltamos, Brasil. Telefone liberado, como sempre, o WhatsApp 964450532. Vamos falar agora com Laércio Moraes, mestre e psicanalista, tá, gente? E nós vamos falar sobre os lutos, perdas e os desafios da convivência na atualidade, pós, ou melhor, ainda não sei se é pós-pandemia, porque essa pandemia para mim ainda continua, viu, gente? Mas são muitos traumas, né? Ele é mestre e psicanalista. Vamos saber como a psicanálise enxerga a questão do luto, das perdas ao longo da vida, no papel das psicoterapias, no autoconhecimento da possibilidade de melhor lidar com o cenário nessa pandemia. Gente que pegou o mundo, na verdade, desprevenido, né? Verdade. Bem-vindo, tudo bom? Boa tarde. Obrigado, Nani. Obrigado pelo convite. Me fala um pouquinho como que está hoje. Eu sei que desencadeou muito, principalmente as crises de ansiedades, independente de idade. Certeza. Muita gente com ansiedade, gente, com sensação de morte, que está indo para os hospitais. Sim, isso a gente vê cada vez mais presente na clínica, né? Saiu uma pesquisa até no ano passado que ansiedade e depressão, cerca de 10% da população brasileira apresenta algum desses sinais, né? Então, isso se intensificou muito depois da pandemia, né? A gente observa muito esse avanço desses casos, porque justamente isso desencadeou um mecanismo psíquico dentro desse contexto social que nós vivemos na pandemia, que acelerou, né, a angústia e a ansiedade e o medo de morte, né, da gente não ter a certeza do amanhã. Isso para o psiquismo é bastante pesado. Laércio, vamos falar um pouco então da morte? Vamos falar. Já que é um assunto que praticamente quase todo mundo tem medo, né? Então não fala. E é a única coisa certa dessa vida. Você nasceu, gente, primeira coisa que você tem que começar a analisar, vocês têm que mudar. Entendeu? O jeito de ver, de enxergar essa passagem nossa aqui, ou o jeito que quer dizer nascimento, vida, morte. Porque assim, nasceu, você não sabe se vai ser nada na vida, você não sabe se é feliz, se vai ser amado, se vai ser isso, vai ser aquilo. Mas que nasceu, você já sabe que você vai morrer. Tudo que é vivo morre, gente. Tudo nesse planeta, tudo. Então a gente não tem que aprender a falar sobre isso também. Eu vejo que esse medo implantado desde sempre, vai morrer. Meu Deus, vou morrer. Vai morrer, sim. Quando as pessoas vêm com crise para mim, falam, mas não, vai morrer. Eu falei assim, muitas vezes eu converso com algumas pessoas que eu vejo que está numa depressão, ou fala de suicídio, eu falo, meu amor, não antecipa o que vai acontecer. É verdade. Né? É importante a gente entender sobre a perspectiva também de que a morte, não só das pessoas, né, mas o luto de uma forma geral e mais ampla. O luto é mais difícil, quem fica, para mim é mais difícil. Sempre quem fica é mais complicado, mas nós de alguma forma já fomos acostumados a viver com perdas ao longo da vida, né? Então, desde que nós nascemos, nós vamos perdendo coisas, perdemos a relação com a mãe, perdemos a relação com os primeiros objetos maternos ali, brinquedos e tudo mais. Então, ao longo da vida, o ser humano ele vai se acostumando a perder coisas. Só que, né, como já diria, como traz a psicanálise, né, o Freud já falou isso um livro muito bacana, inclusive Luto e Melancolia, em 1917, ele já falou da dificuldade que o ser humano tem de assumir a possibilidade de perder algum tipo de relação. E para quem fica, sempre é mais difícil, essa é a verdade. E essa perca aí para as pessoas, perder na morte é mais difícil que perder um relacionamento ou não? Como que lida? Porque eu vejo que as pessoas lidam, que este luto hoje está muito na pandemia, tanto o mesmo trauma de uma separação como o trauma de uma morte. Ele é equivalente? Para o nosso psiquismo, pode ser. Pode ser, né? A depender de como a intensidade, a carga emocional que está envolvida naquela relação, perder uma pessoa ou um relacionamento, ou até um trabalho, que aconteceu muito na pandemia, né? Muitas pessoas passaram por processos de luto por conta de ter perdido uma posição, um trabalho, tiveram que alterar a forma de vida, recomeçar. Isso para o psiquismo é muita coisa, é bem complexo. Então, o efeito de perder uma pessoa ou de perder um trabalho pode ser a mesma coisa. Mas e o psiquismo? Vamos lá, vamos voltar na nossa mente, numa mente brilhante. Eu gosto de trabalhar dentro da mente. Como que nós podemos trabalhar essa mente para as pessoas entenderem que isso são fatos que acontece, sempre aconteceu e sempre vai acontecer? Como que a gente pode amenizar pessoas que sofrem muito, porque tem gente que sofre muito, né? Tanto que está tendo muitas crises de ansiedade. A gente tentar tranquilizar essa pessoa, tentar fazer entender que isso é uma coisa normal. Sim. Tem pessoas que conseguem... Lidar melhor? Não, lidar eu sei que tem alguns que conseguem, mas assim,
com dicas a pessoa consegue, ou porque a maioria dos casos precisa de uma ajuda de um profissional, né? Sim, como eu disse, né, o processo e o encaminhamento psíquico que vai acontecer com cada um é muito individual e subjetivo. É único, né? Isso vai depender de cada um, né? O que a gente percebe é que, em algum momento, até a questão das mídias sociais, a era da internet, essa certa força positivista que a gente vive, né, o mundo atual, ele de alguma forma nos coloca sem tempo para nós mesmos. Né? Então não se fala muito sobre isso. Eu acho que esse é um dos principais problemas. A gente não traz isso para o discurso, a gente não elabora isso, a gente não tem mais tempo de ter momentos onde a gente né? vai se cuidar, vai se preocupar com o autocuidado, vai se preocupar com o autoconhecimento. Antigamente eu via que as pessoas saíam muito mais de casa para bater papo. Aquele desabafo do final de tarde acontecia beleza, muito. Interior, isso aí resolve, né? Isso aí resolve. Fora, Hoje em dia a gente não fala mais com as pessoas, né? Quanto mais a gente envia um WhatsApp. A máquina entrou, o computador chegou, a tecnologia veio, mas o ser humano está se afastando do outro. O ser humano está se tornando menos humano, né? Nós falamos que nós precisamos buscar receitas básicas que a gente sabe, que é conversar e claro, né, na hipótese de não conseguir dar conta dessa elaboração, aí o mais indicado mesmo é buscar terapia através de um profissional. Doutor, vamos falar um pouco da ansiedade que está me preocupando, porque está pegando uma geração muito jovem. Eles estão com crise de ansiedade, gente. Sim. Ontem o filho da minha amiga tem 23, 24. Muito jovem. Crise de ansiedade direto, de achar que vai morrer, ter que ir para o hospital. Aí ele foi no hospital, passou por um médico e já voltou bem. A sensação de morte, mas tem que ver o médico. Sim, ela ter certeza que não está acontecendo nada, né? Muitas vezes esses sintomas, né, que a gente percebe, nada mais a gente pode entender como uma relação de compromisso com alguma inconsistência lá no nosso psiquismo, né? E essa inconsistência, ela é percebida de diferentes formas, né? Aquele medo de morte, a síndrome do pânico, a angústia, a ansiedade, tudo isso parece que se mistura muito, né? Quem já sofreu uma crise de ansiedade, eu já sofri há mais de 10 anos atrás, sabe o quão ruim é você ir para o hospital achando que você está tendo um infarto. Mas, na verdade, não é isso, né? Só se tranquilizar vendo o médico, a crise passa, ela se dilui porque o emocional pesa muito ali. Mas com essa nova geração, as mídias sociais, isso está acelerando muito, porque a pessoa fica lá se comparando, ela fica olhando muito essa questão de blogueiros que mostram vidas e ela muitas vezes se coloca... vidas que às vezes nem existe também. Não existe, viu? é só ali o palco, né? Mas o bastidor a gente sabe que é muito diferente. Isso causa um certo senso de despertencimento, de não estar conseguindo chegar naquele lugar e se frustra. E essa frustração gera um sofrimento. E esse sofrimento, que muitas vezes fica de forma inconsciente e até recalcada pela própria pessoa, vai se manifestar na forma de um sintoma. E essa relação de compromisso entre a inconsistência e o sintoma vai gerar ansiedade, vai gerar angústia. Né? E o que a contemporaneidade vive aí. Que complicado, hein? Que complicado. Eu acho que tem uma pergunta. João, tem perguntas? Eu tenho percebido muito... Oi. Vamos lá. Tenho percebido... Deixa na ordem, João Borges. Vamos lá. Boa tarde, Nani. É que vai subindo, vamos lá. Boa tarde, Nani. Adoro as tardes com você. Obrigada, meu amor. Tenho percebido muitos momentos de tristeza nos últimos meses comigo, com meu marido, em amigos também. E amigos também. Em geral, essa angústia parece desânimo e sem vontade de nada. Pois é. E aí? Essa é a distemia, né, que a psicologia traz, né, essa impressão mas, em geral, essa angústia parece desânimo sem vontade de nada. Como podemos ajudar a ter forças e nem dinheiro para terapia, se não tem? A Cecília Oliveira de São Paulo. Quando não tem dinheiro para terapia, qual a terapia que a gente consegue fazer com a gente mesmo, ajudar ou ajudar o nosso amigo, quem está em casa? Acho que tem dois caminhos aí, né, Nani? Atualmente, claro, a velha receita, ela ajuda, né, buscar pessoas, buscar falar disso. Falar, né, conversar. Trazer o discurso, né, como a psicanálise gosta de falar, colocar para fora aquilo. Então, isso faz bem para o ser humano, ele é um ser relacional. Ele precisa falar, ele precisa viver das relações de alguma forma. Você acha que quando a gente coloca para fora, a gente desabafa, já ameniza? Sabe o que eu fazia antigamente, quando era menina? Eu entrava num táxi no Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro, né, com 17 anos. Eu entrava quando eu estava com algum problema, eu entrava no táxi,
Eu pegava um caminho que eu não sabia nem para onde, bem longe. Entrava, mas ia conversando, mas desabafava com aquele taxista. Eu contava tudo o que estava acontecendo. Saía melhor. Nossa, saía ótima. Depois ele me deixava, dava uma volta naquele Rio de Janeiro, não sabia nem para onde eu estava indo. Andava para cá, para lá, falava. Depois me deixava, ai, obrigada, viu, tchau. Pronto. Faz bem. Falar faz bem. Quando era jovem, isso me fazia muito bem. Em alguns momentos não é possível, né? A depender do quão complexo é o tema e até você não vai falar de tudo para todo mundo, né? Ah, mas naquela época, também eram décadas atrás, é tão diferente, falava, estava ótimo. Que dava conta, né? Hoje o que nós temos também é a clínica social, né? Diversos institutos psicológicos, psicoterapêuticos e tal, que consegue atender a uma população de baixa renda com valores muito simbólicos, assim, só para realmente ter a implicação do paciente no processo. Onde as pessoas procuram? Elas podem procurar pela internet, como clínica social. Clínica social? Clínica social. Todo instituto de psicanálise tem a sua própria clínica social, então, geralmente, os colegas psicanalistas também são vinculados a institutos que geralmente criam grupos de estudo, fóruns de debate e geralmente esses institutos têm suas clínicas sociais e essas clínicas atendem a valores bem interessantes. O que te preocupa hoje? Que está te preocupando muito? Me preocupando, é o que eu te falei, é a ansiedade, né? E a gente sabe que está vindo a depressão e tem me assustado muito também ver que eu vejo a geração jovem falando muito de suicídio. Sim. O suicídio, até não à toa, né, nós temos aí o Setembro Amarelo, né, que foi criado para trazer isso, realmente falar mais sobre isso, né? Temos que falar sobre, né, o suicídio, que no final das contas seria a saída definitiva, né, a última saída da ação, depois da pessoa não ter conseguido dar vazão àquilo, então ela interioriza aquilo de tal forma que ela vai entender que a única forma viável de dar conta é terminar com a própria vida, ou seja, o amor próprio ele foi reduzido a tal ponto dela já não se pertencer no próprio corpo e logo ela puniria esse corpo com a própria morte. Então esses pensamentos eles surgem, mas eu entendo que eles sempre surgiram. O que ocorre hoje... É porque veio dessa pandemia também. Eu acho, Nani, que as pessoas têm procurado pouca ajuda. Eu acho que, claro, para o pessoal que está de casa, é muito importante saber que tem meios de se procurar ajuda, tem profissionais qualificados, ou se não, falar com alguém... Tem solução. Tem solução, né? Sempre tem uma solução. Por pior que esteja, né, a vida... vai mudar. Vai ter alguém que vai estar preocupado com essa pessoa ali para ouvir. E tem que trazer esse tema, né? Tem que quebrar uns tabus aí que... Tem que falar, gente. Não fique em silêncio, não sofra em silêncio, você não está sozinho. Tem perguntas para você. Vamos lá. Imagina a tela, João Borges. Boa tarde, Nani. Sou a Carla de Moema e gostaria de saber se é importante fazer psicanálise quando a perda de uma pessoa querida nos afeta por um longo período. Quanto tempo é recomendado de tratamento? Eu sei que dentro da psicanálise o que se fala é que o luto é no mínimo 2 anos. É isso, doutor? Eu acho que... A gente lidar com o luto. Eu acho que não dá para colocar uma regra, né, de quanto tempo demora para... Eles falam que pelo menos 2 anos, né? Os psicanalistas falam assim, não, pelo menos 2 anos você vai passar um período. A gente fala que é mais tempo para não dar a ideia de que é curto prazo, né? Porque 2 anos já é bastante. Porque você falar 6 meses... É muito pouco. É muito pouco. E, de fato, a terapia ela é importante para superar momentos de luto, né? Porque o luto, quando ocorre a perda da relação com a pessoa, ou pode ser um luto de um relacionamento, ou até de um emprego, é a mesma dor, né? É a mesma dor. Quando ocorre a perda dessa relação, é como se parte de nós que foi cedida para aquela relação foi embora. E aí há um esvaziamento. E como que a gente vai construir de novo? Preenchendo isso. A gente precisa de um exercício. Eu gosto muito de um livro do Cláudio Tebas que chama Me Dê as Mãos, esse livro. E ele fala que o luto, quando o luto precisa de um silêncio, é bom você aceitar o convite. Eu acho isso fantástico. Porque, de fato, demora. Muitas vezes a pessoa vai precisar de um tempo para digerir aquilo. Todo mundo precisa de um tempo, gente. Não é normal. Essa coisa de que precisa estar bem sempre, não. Né? Que a gente vive numa sociedade que todo mundo pergunta tudo bem. O tempo todo você está bem. Precisa estar bem, se não está bem vai procurar um médico. Bem? Procurar, Essa frase, né? Pois é, virou clichê, né? E é normal não estar bem, né? Acho que isso é o que a gente tem que se permitir. Mas falando da terapia, ela sim vai encaminhar muitas dessas questões e trazer pequenas doses de elaboração com o processo de luto, até que em algum momento a pessoa, né, a gente não fala de cura, mas fala de
elaboração, fala de um maior trânsito com aquele tema. Fortaleceu, né? Com certeza. Vamos lá, doutor, te fazer umas perguntas básicas aqui. Vamos lá. O que é a psicanálise? Quais as diferenças entre a psiquiatria, psicologia e psicanálise? Quais as diferenças? É uma boa pergunta e eu confesso que eu respondo bastante essa pergunta porque ela tem bastante dúvidas em geral, né? Bom, primeiro a psiquiatria, né? A psiquiatria, ela é um ramo da medicina, né? Que ela vai buscar por responder questões de disfunções fisiológicas, atreladas muitas vezes até, no caso do médico, a prescrever medicamentos, né? Os psicofármacos, aí, como a gente conhece, para esse tipo de patologia, né? Importante entender que muitas dessas psicopatologias, elas são sofrimentos psíquicos, não necessariamente é uma disfunção que poderia ser tratada com medicamento. Existe uma pressão a medicamentalização, que ocorre muito, né? E eu acho que a psicologia e a psicanálise, elas trabalham para dar conta dessa questão do não uso dos medicamentos, né? A psicologia vai usar muito mais a base comportamental para trabalhar isso, com base em dados um pouco mais sólidos e muitas vezes alguns testes, né, psicológicos para tentar entender a raiz disso tudo. E a psicanálise, por sua vez, ela trabalha com o inconsciente, ela trabalha com a subjetividade, ela trabalha com a individualidade, com essa questão nossa do mecanismo psíquico que é único, ímpar e que nunca vai se repetir, né? Então, essa é um pouco das diferenças aí. Todas essas matrizes aí de desenvolvimento foram heranças do iluminismo, né? Todas elas buscavam dar voz a um porquê do humano. Cada uma entendeu o humano de uma forma. Certo. Como um psicanalista enxerga a questão do luto ao longo da vida? Pois é, aquilo que eu estava comentando, né? Ao longo da vida nós vamos perdendo coisas, né? Eu gosto de uma frase de um dos meus mentores aí na psicanálise, que é o Dr. Henrique Luiz. Ele falava que nós somos cemitérios ambulantes, né? Nós vivemos a vida toda enlutado, essa que é a realidade. Porque nós perdemos a nossa relação materna, depois nós vamos à escola porque nos falta conhecimento, deixamos a escola para buscar uma carreira. Perdemos amigos. Perdemos amigos, mudamos de cidade, Perdemos amigo de novo. Perdemos namoradas, relacionamentos, cônjuges e mudamos de emprego e perdemos entes. Às vezes nem sempre perder é ruim, viu, gente? Tem situações que perder é um presente. Livramento. É um livramento, né? A gente verdade. não pode entender que tudo é tão ruim, né? Nem tudo Estou falando é em tão ruim. caso de morte, dessas coisas não, tá, gente? Estou falando assim, em relacionamentos. Tem situações que é livramento. A gente tem que olhar a vida com um olhar mais feliz também. É verdade. Começar a enxergar outras coisas, resgatar coisas. A gente tem que começar a voltar na sua infância, ver coisas boas, né? A essência, porque a gente fica muito preso nos dia a dia de hoje, nessa coisa vazia, que a gente é muito cercado do vazio, viu? Do fútil. Que às vezes você acha que isso aqui é muito legal, sair, beber, tomar drink, isso é legal. Não, às vezes não te está preenchendo nada, não está te enchendo de nada de qualidade, entendeu? Nada de conteúdo. Então, se isso está te deixando cada vez mais vazio, procura outras coisas, vá para a natureza. Eu gosto de caminhar, ir na natureza, conversar. O ser humano não precisa de tanto, né? A gente é bem simples, né? Nós somos simples, não é? Minas Gerais a gente é simples também, viu? Por isso estou falando. Rede social, como que eu te encontro? É @laerciomorais.psi no Instagram, aí, gente, pode seguir lá. E no programa, olha, quando o papo é bom, passa rápido, tá vendo? Passa rápido. O programa chegou ao fim. Boa. Gratidão. Você volta mais vezes? Só me convidar. Já está convidado. Ok. Quero você aqui pra gente, pelo menos uma vez por mês, a gente debater assuntos. Vamos lá. Que hoje está perturbando tantas pessoas que precisam de ajuda. Claro. Combinadíssimo? Combinadíssimo. Fechei, hein? Fechado. Gente, o programa chegou ao fim. Olha, o papo tão bom, ficaria aqui, te juro, ficaria com eles aqui mais umas 2 horas batendo papo aqui. Para você que tem em casa, obrigado pela companhia, obrigada, tá? Olha, não se sinta sozinha, você não está sozinha. Todos os dias eu estou aqui ao vivo, das 16 às 17 horas, mas também tem meu Insta aí, Nani Venâncio Oficial. Não se sinta sozinha nem triste, tá? Levante aí, arregace as mangas e recomece sempre. Beijo no coração, 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz, gente. Tchau.